E aí vamos então ao nosso texto, que agora não é novidade. Vamos para Jonas de novo. Aleluia. Nós estamos aí chegando quase ao fim, né, dessa segunda temporada do livro de Jonas. Fique tranquilo que a Netflix já fechou, não vai ter terceira temporada, tá? São só 2. Semana que vem a gente encerra então essa série de mensagens. Mas hoje a gente vai voltar no mesmo texto da semana passada. No mesmo texto, mas nós vamos falar sobre uma outra questão que está nesse texto, que nós precisamos trazer, então, também à tona, agora quando a gente pensa na reflexão da Palavra de Deus. Jonas 3, nós vamos ler do 1 ao 10, mas dá para você acompanhar tranquilamente, tem a projeção. Diz assim a Palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não bebam, nem comam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Palavras do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre outro trecho importante desse texto, né? Se você perdeu, quer saber mais um pouquinho sobre como que é essa história que Deus se arrepender, né? Assista a mensagem do último domingo, está lá no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que acontece nesse texto, que talvez a gente às vezes passe despercebido, mas que é extremamente importante. Esse capítulo conta a história do maior avivamento da história, que já se viu. E aí, se você olhar aqui, mais pessoas são convertidas nesse capítulo 3 do que todo Israel no Antigo Testamento. E mais do que o dia de Pentecostes no Novo Testamento. Lembra quantas pessoas foram lá? Eu acho que 3.000. 3.000, foi mais. Lembra que a gente falou semana passada, a gente veio falando quantos habitantes tinha Nínive? 3 vezes a cidade de São Carlos. Diz que todo mundo se converteu. Olha que avivamento. Glória a Deus. Então, é interessante porque na história da igreja, né, vamos pensar agora na igreja como um todo, da igreja cristã, também houve dias gloriosos de despertamento espiritual, depois de Nínive, né? Por exemplo, no século IV, né, João Cristóstomo diz que batizou 3.000 pessoas no único dia, igual Pedro. No século XVI, na época da Reforma Protestante, milhares vinham a Cristo semanalmente. Os 3 séculos seguintes, por exemplo, da Reforma Protestante, século XVI, XVII, XIX, foram séculos assim de dias grandiosos de avivamento. Nos países influenciados pelos escritos dos reformadores, por aqueles que a Bíblia chegou impressa, né? E puderam ler, na Europa, depois nos Estados Unidos, e depois isso alcançou a gente nas Américas, né? Há belíssimos registros também do que Deus fez na Ásia.
Em outros países, né, vamos pensar assim, que a gente sabe até hoje, a gente pensa em missão, a gente pensa na África, né? Mas existem tantos outros países que o Evangelho chegou e fez diferença e houve avivamento, Coreia, China, né? Parece que não, mas quantas histórias a gente escuta de pessoas que vão se convertendo nesses países onde a pessoa tem que evangelizar escondido. Então, coisas lindas aconteceram de Jerusalém até os confins da terra. Coisas lindas acontecem até hoje. Avivamentos acontecem. E talvez você me pergunte, né, afinal, o que é avivamento? A gente está falando de avivamento, né? Você, vamos pensar nisso, né? Porque esse capítulo 3 de Jonas, antes da gente entrar na questão do avivamento propriamente dito, ele mostra pra gente como um pregador ou missionário foi bem sucedido. Se for ver, o mais bem sucedido de todos os tempos, né? A gente fica aqui pensando, né? A Dilson está lá em Baté, eu tô aqui, cada um de nós também, né? Prega, fala, mas né, cadê o povo? E aqui a gente vê esse grande avivamento. E é importante a gente dar crédito e pensar nesse texto, porque o próprio Jesus diz em Mateus 12:41 que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui aquele que é maior que Jonas. Olha como é sério isso. Qual que foi a pregação de Jonas? Lembra que quando a gente começou lá a falar de Jonas, é o único trecho do profeta, não tem mais nenhuma profecia, só essa. Nínive vai ser destruída. E agora, se a gente parar para pensar, porque a gente vê muita gente pregando, fulano vai para o inferno, não sei o que, tipo assim, você vai ser destruído, né? Só que a gente tem também o quê? Cristo. A gente tem a obra da redenção completa apresentada para nós. Então a gente tem não só a obrigação, mas o dever, não é só de chegar e apresentar a condenação, mas apresentar que para essa condenação existe solução. E ela é uma pessoa. É Deus feito pessoa. Então, a gente vê que se o próprio Jesus usa o arrependimento dos ninivitas, esse avivamento que houve, para trazer à memória aquela geração que eles precisavam se arrepender, é porque esse arrependimento foi genuíno. Não é só história que está aqui chegando para a gente para ser contada, porque o próprio Jesus usou como referência. E aí vem a nossa pergunta, afinal, então, o que é avivamento? Porque se todas as gerações experimentaram, se de alguma forma a gente pode experimentar isso, afinal, o que é avivamento? Porque quando a gente fala em avivamento, principalmente agora no século XX, século XXI, a gente acaba fazendo referência às igrejas pentecostais. E a gente pensa que avivamento são várias pessoas falando em línguas. Será que é isso? E aí vale a gente entrar um pouquinho na história, e aí não é muito hábito, mas eu acho que a gente tem que usar aqui uma referência, porque eu não vou ficar tentando explicar, sendo que tem muita gente que já falou sobre isso. E aí eu gostaria de trazer a referência aqui pra gente, é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena, de Martyn Lloyd-Jones, pregando em 1959 a congregação na Capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra. E ele diz o seguinte: a igreja é constituída de tal forma que cada membro é importante e sua importância é vital. Por isso também chama sua atenção para esse assunto, o avivamento. Em parte porque sinto que há uma curiosa tendência hoje em dia de membros da igreja cristã sentirem e pensarem que podem, por si mesmos, fazer muito pouco e assim tendem a depender de outros para fazerem tudo por eles. Isso naturalmente é algo que é característico da vida moderna. Por exemplo, homens e mulheres não participam mais dos esportes como costumavam. Em vez disso, hoje ficam na audiência, assistindo, enquanto outros jogam. Houve uma época
em que as pessoas providenciavam seu próprio entretenimento. Porém, hoje, dependem do rádio e da televisão para se distraírem. E receio que essa tendência está se manifestando até mesmo na igreja cristã. Dia a dia é mais evidente que a grande maioria está simplesmente cruzando os braços e esperando que uma ou duas pessoas façam tudo o que é necessário. Ora, obviamente, isso é uma negação completa de tudo que o Novo Testamento apresenta a respeito da doutrina da igreja como corpo de Cristo, em que cada membro tem responsabilidades, tem uma função e é de importância vital. Essa é a razão porque eu creio que esta é uma questão que realmente merece a urgente atenção de cada um de nós. Na verdade, não hesito em afirmar que, ao não ser que nós, individualmente, como cristãos, sintamos uma preocupação séria acerca da condição da igreja e do mundo hoje em dia, então, eu achei que o batismo me pegou aqui, porque eu acho que eu pulei uma linha. Essa é a razão porque eu creio que esta é uma questão que realmente merece a urgente atenção de cada um de nós. Na verdade, não hesito em afirmar que, ao não ser que nós, individualmente, como cristãos, sintamos uma preocupação séria acerca da condição da igreja e do mundo hoje em dia, então somos cristãos muito medíocres. Se nos associamos com a igreja cristã simplesmente para recebermos ajuda pessoal e nada mais, então somos meras crianças em Cristo, simplesmente para recebermos ajuda pessoal e nada mais. Então somos meras crianças em Cristo. Se experimentamos crescimento em nossas vidas cristãs, então devemos ter uma preocupação a respeito da situação da sociedade, uma preocupação a respeito da condição da igreja e a preocupação a respeito da armadura do Deus Todo-Poderoso sobre nós. Isto é, repito, uma questão que deve atingir a todos nós, mas parece que não está atingindo. Ora, obviamente não há necessidade de tomar tempo em dar uma definição do que quero dizer com avivamento. É uma experiência na vida da igreja. Quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum, ele o realiza primeiramente entre os membros da igreja, que é o reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca se teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes e estão quase morrendo. Subitamente o poder do Espírito vem sobre eles e eles são levados a uma nova e mais profunda consciência das verdades que antes sustentavam intelectualmente e talvez também no nível mais profundo. Eles são levados, olha isso aqui, a humilhar-se e ficam convencidos de pecados e cheios de temor pelas suas condições diante de Deus. Muitos deles acham que nunca tinham sido cristãos. E então passam a ver a grande salvação de Deus em toda a sua glória e a sentir o seu poder. Depois, como resultado do seu revigoramento e avivamento, começam a orar. Novo poder entra na pregação dos pastores, e o resultado disso é que muitos que estavam fora da igreja são convertidos e ingressam nela. Assim, as duas principais características do avivamento são, primeiro, esse extraordinário revigoramento dos membros da igreja e, segundo, a conversão de multidões que até então estiveram fora da indiferença do pecado. Ou seja, ele traz à memória o que é a verdadeira igreja. Isso foi em 1959, né? Parece que ele está falando dos dias de hoje. Só faltou colocar lá depois e celulares, né? E ele vem trazer o quê? Que na verdade, um avivamento é primeiro o convencimento do pecado.
E depois veio a oração, e aí a gente pode pensar em todas as outras manifestações que nós vemos por aí. Mas o fato é que, quando a gente olha para a igreja, a gente vê que ela está no estado convalescente. Quando eu falo igreja, de forma geral, não é só a nossa, não é só a IPI, não é só as de São Carlos, é de forma geral. Quando a gente vê a igreja se misturando com política, não vivendo o evangelho, não fazendo aquilo que ela chamou para ser feita, que é o quê? Pregar a palavra, tem alguma coisa errada. Porque avivamento genuíno, primeiramente, é conversão. É humilhar-se diante de Deus. Então a gente vê que a igreja brasileira está na UTI. Ou seja, ela ainda pode ser reavivada. A igreja ainda ela precisa se concentrar naquilo que ela foi chamada para fazer. Então, a igreja de Cristo ela precisa de um avivamento. Nós, individualmente, cada um de nós, independente do momento da nossa caminhada, a gente precisa de avivamento. Porque a gente começa a caminhar e naquela automático da vida, às vezes a gente esquece do primeiro amor. Esse primeiro amor é o amor pelos perdidos, de saber que Deus tem uma mensagem para eles. E aí quando a gente olha então para tudo isso, a gente volta para o nosso texto agora com um novo olhar. Porque quando Jonas correu com Deus, lembra, semana passada, mesmo sozinho, mesmo imperfeito, mesmo pecador que ele era, mesmo diante de um grande império, mesmo a contragosto, né? Ele colheu um enorme avivamento, maior da história. Maior. Jonas viu Nínive cair na graça de Deus. Ele viu. E é disso que a gente precisa hoje como igreja. Cair na graça de Deus. E aí eu convido você a olhar para a reação de Nínive, a pregação da palavra de Deus pelo profeta Jonas, e identificar os elementos fundamentais aqui de uma experiência espiritual genuína. O tema aqui é fundamental para a gente, porque além da gente precisar, né, estarmos precisando do mover de Deus como igreja, além de estarmos carentes de um reviver dos crentes, de um voltar ao evangelho genuíno, há muita coisa em dia sendo escrita, né, descrita como avivamento, que na verdade não é. É barulho. É barulho. É fogo estranho no altar, usando a terminologia bíblica. É expressão pagã, transvestida de espiritualidade cristã. Muita coisa que traz de fora, e aí você põe um cunho cristão. É culto sem espírito e sem verdade. Infelizmente. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para esse texto, existem algumas marcas aqui que a gente pode olhar que são fundamentais para uma experiência genuína de avivamento. E aí eu queria trazer 4 para a gente pensar diante do nosso texto. A primeira delas, compreensão. Não há genuíno avivamento sem compreensão genuína da verdade revelada por Deus. Os ninivitas ouviram e compreenderam a mensagem. Verso 4 e 5 diz: Jonas entrou na cidade e percorreu durante o dia proclamando: daqui a 40 dias ela será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, o maior ou o menor, vestiram de pano de saco. A ideia lá do Antigo Testamento do pano de saco, que é o arrependimento. Então, a palavra foi pregada, ela foi crida e ela foi colocada em prática. Tudo isso, porque antes de tudo ela foi compreendida, né? E aí o que se compreendeu? Que se não houvesse arrependimento e mudança de vida, o final de Nínive seria juízo de Deus. Simples. Né? Então, é muito importante que quando a mente ela é exposta, como
como diz 2 Coríntios 5:2, a clara exposição da verdade, ela é iluminada pelo Espírito Santo. E uma vez iluminada, existem transformações no pecador, que estava cego para Deus. E a gente sabe, por exemplo, que o diabo sabe que sem compreensão, a gente não pode ter salvação e nem avivamento. Por exemplo, por isso ele cega e ele se empenha, como diz a parábola do semeador, em fazer o quê? Arrancar a palavra do coração de quem ouve. E Jesus fala assim, né, lá em Mateus 13:19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, às vezes a gente não entende porque não há transformação, não há mudança de vida, porque não há entendimento da palavra, do Evangelho. Então, a palavra, quando ela é pregada, o Espírito Santo ilumina, ela leva a compreensão do real estado do ser humano diante de Deus, da sua condição de pecador, e isso é fundamental para o avivamento genuíno. Se eu acho que eu sou bom o suficiente e não preciso de Deus, eu não preciso de Deus. A minha bondade, as minhas boas ações, a minha moral, o meu caráter, a minha família, eu não preciso de Deus. Eu sou bom. Então, a compreensão, ela é necessária para um avivamento genuíno. Segundo, a convicção, porque a compreensão da palavra gerou o que nos ninivitas? Convicção. Convicção do quê? De que se eles não mudassem de vida, eles iriam ser julgados. E aí, quando eles compreendem o que saiu do lábio de Jonas, eles foram tomados pela convicção de que aquelas palavras de Jonas eram palavras do Deus e do Deus verdadeiro. Porque por que eles iriam se arrepender? Se fosse só a palavra do ser humano, ainda mais um profeta. Você imagina o homem passando, correndo? O que esse louco está falando? Não é? Então assim, você vê que realmente eles se convenceram pela fé de que eles estavam no estado de perdição e que eles precisavam recorrer à misericórdia de Deus. Pela fé a gente precisa se arrepender. Mas vão ser destruídos. Gente, eles eram os assírios, o império dominante. Eles eram aqueles que detinham poder, que poderiam pegar Jonas e peraí, passa aqui de novo. Acabar com Jonas, matar ele na hora. Às vezes a gente não se dá conta que parece uma história tão simplesinha, mas eles eram os opressores. Lembra que Jonas não queria ir lá por quê? Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai perdoar eles, eu quero que eles morram. Mas a gente sabe que a gente já trabalhou bastante a questão de Jonas né? Ele vai lá então e ele prega. E a partir do momento em que os ninivitas, eles têm a convicção, após o entendimento do seu pecado, eles realmente caem na graça de Deus. E aí a gente tem a contrição, porque eles compreendem, eles têm a convicção, e aí é necessário o quê? Arrependimento, mudança de vida. A compreensão gerou convicção, que leva a contrição, quebrantamento. Ao verso 5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nem homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. Arrependimento, contrição, é vergonha, é reconhecer a própria culpa. Olha como eu sou terrível. Olha como até meus atos de bondade, na verdade, são mais sujos que um pano de chão. É realmente fazer a pessoa querer mudar de caminho. Eu não quero mais esse caminho para a minha vida. Então,
a gente vê que o arrependimento faz o quê? Eles vestirem pano de saco, que era basicamente renunciar às suas posses, renunciar a tudo aquilo que o Império Assírio significava naquele momento. E eles sentaram-se sobre cinza, ou seja, eles abriram mão do prestígio que eles, sendo assírio, tinham. Eles abrem mão, essa é a ideia do sentar-se sobre cinza. E eles jejuaram, ou seja, eles renunciaram aos seus prazeres. Então, o avivamento ele é fruto de contrição, é arrependimento seguido do desejo de viver uma novidade de vida. Eu não sei o que vai acontecer depois. Eles não sabiam, mas eles queriam aquele Deus. E aí o que eles confessam? Esse é o caminho do arrependimento: compreensão, convicção, contrição e confissão. Então, tendo compreendido a palavra de Deus, eles são convencidos dos seus pecados, eles recorrem à graça de Deus, o arrependimento, eles querem mudar, e aí eles confessam os pecados a Deus e eles recebem em troca o perdão. Olha o verso 8. Cobriram-se de pano de saco, homens e mulheres, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e nós não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Mas Gisele, a gente sabe que depois o Império Assírio caiu 100 anos depois. E a gente sabe que o Senhor é dono da história. Então toda a maldade que os assírios fizeram, porque a gente sabe que esse é um dos impérios que foi mais violento com seus opressores, né? Eles só empalavam os inimigos e colocavam na frente das cidades onde eles passavam para intimidar. Pegavam as famílias e tipo pai, mãe, filho, cada um ia para um lado do império e nunca mais ia se ver. Essa é uma das coisas que eles faziam, por exemplo. Mas eles se arrependem e Deus trabalha com eles e Deus permite que eles fiquem ali mais um tempo. E a palavra depois vai falar, né, que muito depois de Jonas, que eles voltaram aos seus bons caminhos, e aí Deus trata com eles depois quando os babilônicos chegam. Mas Deus é Senhor da história. Então, quando a gente olha para nós, né, como povo de Deus, a gente vê como que a gente precisa também de uma experiência genuína de avivamento tal qual. Porque você pode falar, mas Gisele, os ninivitas, eles eram ímpios, né? Não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada. Quem disse que não? Quando a gente vai olhar a história, a gente vê relatos, evidências arqueológicas de que existia adoração a vários deuses nesses povos. Mas nesses momentos eles entendem, pela pregação de Jonas, que Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E eles se convertem e eles mudam de vida. Então, como nós carecemos disso? Porque nós, muitas vezes, sendo povo de Deus, somos piores do que os ímpios. Nós precisamos sempre de avivamento. Porque nós carecemos da visita graciosa de Deus, do Espírito Santo trazendo para nós tempos de refrigério na sua presença. Porque eu não sei você, mas quando eu olho para a sociedade, dá uma canseira de ser evangélico às vezes. Dá uma vergonha alheia. Principalmente quando a gente vê assim, gente fazendo mensagem assim, que você fala, meu Deus, isso é tudo mais menos evangélico. É coaching. Estou falando sobre isso, sobre falta de mudança de vida. Transformação. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que nós precisamos, tal qual os ninivitas, cair na graça de Deus. Para que a gente possa concentrar-nos na palavra de Deus. Não em uso, não em costume, não no que dizem, no que falam, no que defendem, o que a Bíblia diz. O que Deus diz. Porque a Bíblia precisa questionar a pastora que está falando com você hoje. Será que o que a Gisele falou é verdade? Será que o que o pregador falou lá, aquele pregador que você gosta de ouvir lá no momento que você está de boa, né, na internet, será que é verdade? Será mesmo que Deus tem escolhidos e não escolhidos? Porque a Bíblia fala que Ele amou a todos.
De tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a mensagem que a gente precisa pregar. Então, a gente precisa mais do que nunca trazer, fazer com que haja compreensão da palavra, convicção, contrição, confissão. A gente precisa de avivamento. E aí eu queria deixar mais 4 aplicações para você a partir disso, então, para que haja avivamento. Primeiro, coma a palavra de Deus. Ou seja, compreenda ela. E como que eu faço isso? Lendo. Ouvindo, se você preferir, Hoje em dia a gente não tem a desculpa, você liga lá no Spotify, no YouVersion, você tem como escutar a Bíblia também. O fato é que ouça sermão sim, eu estou falando que você não tem que ouvir outros pregadores, ouça, mas ouça e questione a partir da palavra. Leia alguns livros, tem muita gente escrevendo coisa boa. Então, participe da escola bíblica, Estude, compreenda as escrituras, vá atrás. A gente fala muito de disciplina espiritual, oração, jejum. Tudo isso é importante. Silêncio, meditação. E aí, creia na palavra de Deus. Mas agarre-se a essa palavra, Creia nas promessas que Deus tem nessa palavra. E coloque isso na veia do seu coração. Faça isso o seu sangue, que se você não tiver, você morre. E constranja-se com a palavra, porque se essa palavra que você lê, eu vou partir do pressuposto que você vai ler todo dia, mas se você lê a cada 2 dias, porque eu sei que é difícil, que você sente uma vez por semana, se essa palavra não te constranger e não te incomodar, tem alguma coisa errada. Que ela te deixa a Bíblia examinar, assim, a palavra diz que ela entra, assim, que nem uma espada de 2 gumes, ela vai cortando, tem hora que você fala assim, nossa, eu achei que eu estava tão certo fazendo tal coisa, e aí você olha assim, e você lê, aquilo lá te dá uma tristeza, é a tristeza do arrependimento. Deixa, precisa, é necessário. E por fim, confesse a palavra de Deus. Deu tristeza, agarra-se assim, de uma forma no perdão de Deus, fala, Senhor, eu achava que eu estava certa até agora, mas a tua palavra diz que não. Se você ficar na dúvida, ore, procure ajuda. Dizer, Edilson, eu estava lendo um tal texto assim, nossa, eu fiquei meio em dúvida. É isso mesmo? Não é isso? Porque às vezes também é importante a gente ver que nem tudo a gente sabe. Às vezes a gente precisa ver quem sabe, pegar um comentário bíblico, a gente não está partindo do pressuposto aqui que todo mundo sabe tudo, Mas a gente crê que o Espírito Santo dá iluminação. Deus dá vista aos simples. Ele ilumina, ele dá para a gente entendimento. Então, deixe esse livro passar por você. Tem coisas que precisam passar por nós e vão transformar a gente, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de pensar, que a gente possa realmente ser avivado por Deus. E aí a gente entende que avivamento é muito mais do que uma igreja lotada, falando em línguas. E não estou dizendo que não seja isso também, porque pode ser isso também. A gente sabe que vários avivamentos da história começaram assim. Deus tem a sua forma de agir, a gente não está questionando isso. Mas é importante a gente entender que a partir do momento de um culto, de um momento de oração, que a gente pode sentir mais a Deus, e isso precisa gerar na gente mudança de vida depois. Causou mudança de vida nos ninivitas. Eles abriram mão das suas posses, do seu prestígio, dos seus prazeres. Será que a gente está preparado para isso? Porque às vezes a gente também não ora pedindo avivamento porque a gente não quer isso. Está tão bom do jeito que está, Deus. Tá tudo certinho, tá tudo correndo bem, tá redondinho, Não vai arrumar para a cabeça, não. Ele vai seguir uma vida espiritual mais ou menos, Por quê? Porque quando a gente busca mais a Deus, as coisas vão acontecendo. Tem coisas que você fala assim, meu Deus. Mas parece que quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Continua orando, porque a Bíblia fala para a gente resistir ao diabo, que ele vai fugir da gente. Se é ele que fala que vai estar com a gente todo dia, todo o tempo, eu quero mais é Deus. Não quero uma vida medíocre. Então, que a gente possa pedir avivamento, que a gente possa compreender
a Bíblia, que a gente possa ter convicção de pecado, que a gente possa ter um coração contrito, um coração ensinável, para que a gente possa confessar com fé. Que o Senhor nos abençoe e nos encha de avivamento. Que a gente seja muito avivado, que as pessoas olhem para a gente vai ter um brilho diferente, alguma coisa diferente em você, não sei o que é. É Deus. Que continue sendo Deus, que a gente possa se permitir ser avivado. Que assim Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?